Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez no canal Nas Páginas da Bíblia para falar de um tema muito importante. Hoje vamos falar um pouco sobre Atos capítulo 15, né? Que também muitos chamam de o Concílio de Jerusalém, certo? O que foi que houve no primeiro século ainda, muito provavelmente no ano 49 ou ano 50, que a igreja resolveu fazer essa reunião, né? Essa espécie de concílio. Todos nós sabemos que Jesus, ele era judeu, certo? Bem como também os seus apóstolos. Tudo bem? Então, no primeiro século, a igreja ela estava crescendo de forma gigantesca, certo? E o ID de Jesus estava sendo cumprido ali. Tudo bem? Eles evangelizaram toda a Judéia, Samaria, e no ano 50, houve-se a necessidade de fazer esse concílio devido, primeiramente, à primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz a primeira viagem no ano 47 ao ano 49, e alguns acreditam que foi do ano 46 a 48. Bom, vamos imaginar que no ano 50 houve essa reunião. Então ocorre que o que fazer, né? A grande indagação era o que fazer com esses cristãos que estavam chegando, né? Então, como eu falei antes, Jesus era judeu, todos os apóstolos também eram judeus, e eles acreditavam que o cristianismo era só mais uma dissidência do judaísmo, né? Ia ser apenas mais uma vertente, assim como os fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Então o cristianismo ele era tido como uma seita. É tanto que lá em Atos, no capítulo 24, nós vemos que os cristãos, né, eles eram conhecidos como a seita do caminho ou a seita dos nazarenos, porque Jesus viveu lá na cidade de Nazaré. Tudo bem? Então tinham essa simpatia toda com o Império Romano. Inclusive alguns dos imperadores vão perseguir, né? Então cria-se a necessidade de ter esse concílio devido ao grande número de pagãos que estão chegando a essa nova corrente, né, de fé, esse novo caminho de fé, que eram os discípulos do caminho. Fazia-se aproximadamente 20 anos da morte de Jesus, né, e a igreja precisava elaborar suas bases, seu alicerce, né, na verdade, seus fundamentos, principalmente na pessoa de Cristo. Não tinha, como todos nós sabemos, a Bíblia escrita, o Novo Testamento, ele só vai ser compilado depois. Então, foi uma grande luta para os apóstolos de Jesus resolverem essa parada, né? O que fazer? Eles deveriam guardar a lei de Moisés, os pagãos, os novos gentios que estavam se agregando ao evangelho, eles deveriam guardar a lei de Moisés, as festas religiosas, a dieta, a circuncisão. Então, esse era o grande dilema do capítulo 15. Então, foi necessário fazer isso, tendo em vista que a igreja já estava em Antioquia, né? Foi de lá que Paulo partiu com Barnabé na primeira viagem e também João Marcos, sendo que João Marcos abandona a viagem, não é isso? Então, foi um sucesso a primeira viagem. 2 anos, nós vimos que eles tiveram alguns intempéries, Paulo foi apedrejado, foram chamados de deuses, né? Júpiter e Mercúrio. Porém, eles tiveram êxito lá na galáxia, né? Onde Paulo vai escrever lá a carta aos Gálatas, em homenagem às igrejas que ele fundou na galáxia, né? Listra, e Derbe, Icônio, ok? Na qual Paulo vai fazer uma crítica depois, né? Porque eles estavam voltando para a lei. O pessoal lá da galáxia que ele fundou, ele pregou a graça de Deus, mas tinha alguns judeus lá fervorosos e foi difícil, né? Deixar milênios de tradição renegada ao acaso, né? E por isso eles colocaram na cabeça daqueles novos cristãos que só a fé em Cristo não era suficiente. E isso incomodou o apóstolo Paulo, né? Juntamente com Barnabé. Então, no capítulo 15 de Atos, nós começamos com uma leitura muito importante que nos diz o seguinte: então alguns que tinham descido da Judéia
ensinavam assim os irmãos: se não circuncidardes conforme os de Moisés, não podereis salvar-vos. Então o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, quando ouviu isso, porque Paulo já estava com a mente muito aberta sobre a questão da graça de Deus, viu aquilo como um absurdo, né? Cristãos guardando a lei de Moisés. E Paulo, ao escrever aí praticamente 50% do Novo Testamento, vai bater muito forte em cima desses irmãos aí que estavam ensinando a lei. Então esses irmãos que saíram da Judéia, desceram para Antioquia, para o grande movimento, né, que Paulo já tinha chegado da primeira viagem, e foi dizer que só a graça de Deus não valia a pena. E Paulo não gostou disso. Eles tiveram um grande embate sobre esse tema, a ponto deles agendarem uma reunião, que aí, para muitos pesquisadores, ficou conhecido como o primeiro concílio, né? Alguns consideram como o primeiro concílio, a primeira reunião, né? O que fazer com esses cristãos, né? Dois grandes personagens que habitavam em Jerusalém tomam a palavra, né? Um deles é o apóstolo Pedro, porque Pedro foi o primeiro, vamos dizer assim, que foi o cara que deu o passo, um passo muito importante lá em Atos 10, quando ele vai tentar convencer Cornélio. E aí ele tem aquela visão do lençol, né? Onde vem descendo vários animais, e nós sabemos que os judeus não comiam, se alimentavam de todo tipo de animal, porque existiam os animais impuros. E aí na visão, Deus explica, fala para Pedro e também Cornélio que ali era uma espécie de metáfora, dizendo que não chamasse de impuros aquilo que ele purificou, né? E Pedro cai a ficha de Pedro, e o grande apóstolo, né, Pedro, começa a entender que o evangelho não é só para o povo judeu, né, para todo mundo. Então, a partir dali, de Atos 10, é que tem o primeiro indício dos gentios aceitando Jesus. Até Atos 10, só quem aceitava Jesus eram os judeus, também os samaritanos, e nós temos também a menção lá em Atos 8, a menção de um etíope, né? Que muito provavelmente fosse um helenista que ele estava visitando ali, e ele levou o evangelho também para o chifre africano na África, na Etiópia, não é isso? Então, amados, após o capítulo 10, tinha se passado 13 para 15 anos desse grande encontro de Pedro com Cornélio, né? E aí agora eles estão diante de um debate gigantesco, porque na primeira viagem do apóstolo Paulo, eles ganham muitas pessoas. Muitas vidas foram aceitas. E aí o que fazer com esses gentios lá da galáxia, né? Que foi onde Paulo foi. Então Pedro toma a palavra aqui no capítulo 15 e no versículo 12. Pedro começa a fazer lá seu discurso, né? Afirmando esse episódio que eu falei dele com o Cornélio, tá bom? Só que o martelo, vamos dizer assim, ele vai ser batido, o julgamento vai ser concretizado quando Tiago, o irmão de Jesus, o que escreveu a epístola, né? Ele toma a frente e nos diz o seguinte, veja só. Pelo que julgo, isso no versículo 19, Tiago falando. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações aos ídolos, da prostituição e de carne sufocada, né? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que quem o pregue a cada sábado e é lido nas sinagogas. Então, o veredito aqui do grande Tiago, que ele era um dos cabeças da igreja, né? A saber, o maioral da igreja era Tiago, não era Pedro. E Tiago diz, né? Ele concorda com Pedro e reafirma com 3 critérios, né? Que os gentios que aceitaram Jesus lá na primeira viagem de Paulo, eles não precisavam mais circuncidar, né? Que era aquela cirurgia no prepúcio masculino, que era uma das marcas dos judeus. Né? Abraão circuncida Isaac ao 8º dia, e também Ismael, que é pai dos árabes, com 15 anos de idade. Né? Então, os descendentes de Abraão tinham essa prática de circuncisão. E no concílio, chegaram à conclusão que não precisava, exceto eles não adorar ídolos, não comer carne sufocada, e também o texto nos afirma
que eles abstessem da prostituição, né? Então isso é óbvio, né? Isso é bem óbvio para os novos convertidos. Então ficou decidido isso, certo? Eles escreveram uma carta, o texto vai nos dizer que eles escreveram uma carta como prova de que a igreja, de que os líderes lá de Jerusalém concordaram, deram ênfase a Paulo e a Barnabé de que os gentios lá de Antioquia, da Síria, eles não precisavam guardar a lei. Eles só a graça em Cristo resolveria toda a parada. Eles já eram salvos por isso. Mas tinha esses 3 critérios: se abster de carne sufocada, prostituição e adoração a ídolos. Paulo pega essa carta, leva para a igreja e aí ficou resolvido mais ou menos isso nesse concílio. Porém, amados, a gente vai ver nas cartas de Paulo que a tradição religiosa, ela é muito longa, ela era milenar. Ela era uma tradição milenar, né? E nós vamos ver que a igreja ficou basicamente dividida, né? Ficou um grupo dos circuncisos, que eram os judeus, e o grupo dos incircuncisos, que era, vamos dizer assim, o grupo dos gentios, liderado por Paulo, né? Então a igreja ainda ficou relutando com isso muito tempo. Nós vemos isso que lá em Gálatas vai ter um embate de Paulo e Pedro sobre isso. Pedro estava comendo com os gentios, quando vê os judeus, ele sai de perto, né? E Paulo não gosta disso. Paulo também circuncida Timóteo, né? Porque o pai dele era grego e a mãe judia. Então ele era ali, vamos dizer, uma espécie de helenista e fez a circuncisão. Mas Paulo só fez isso porque ele estava na comunidade judaica, certo? O apóstolo Paulo foi um grande defensor da graça e não concordava em hipótese alguma em guardar mais a lei. Para o apóstolo Paulo e a maioria dos apóstolos, a lei realmente foi abolida quando Cristo a cumpriu, tá bom? Então, amados, aqui no capítulo 15, né, que temos 41 versículos, ficou aí o concílio resolvido para que os gentios não precisassem guardar a lei de Moisés, né? Só a fé em Cristo seria suficiente. Vamos ver aqui o que diz para concluir o versículo 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos os outros a palavra do Senhor. Ou seja, ele pegou a carta e levou e ficaram alguns anos pregando até eles se prepararem para a segunda viagem missionária. Valeu! Se inscreva no canal e deixe seu like.